Hello, bom dia, tudo bem? Vamos para os nossos 5 minutos de reflexão de hoje. Eu estava pensando, meus amigos, hoje dia de segunda-feira, ontem dia de domingo, eu tinha ido para a missa e durante a missa eu recebi um zap. Tinha caído uma grana na minha conta, né? Que o meu patrão tinha colocado para mim. E aí eu pensei, rapaz, essa grana aqui é para eu fazer assim assado, um negócio. Só que eu fui fazer outro que poderia adiar isso, né? Eu tinha que priorizar certa coisa. Eu só estou dando um exemplo aqui, gente, da questão que eu vou falar hoje sobre impulsividade e autocontrole. Porque essa questão do autocontrole eu estou trabalhando em mim, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, tipo assim, quando vem assim os pensamentos, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Assim como eu tenho facilidade de dizer não para algumas coisas, eu tenho assim ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade de dizer sim muito rápido. Aí eu tava pensando hoje de manhã, a gente tem sempre que se manter pronto, preparado, ter sempre algo já de antemão preparado, para quando vier aquilo ali a gente já desviar, ou então a gente manter, né, manter assim a distância o máximo para evitar isso daí, né? Ter sempre a mente bem ocupado em relação a isso. Eu pensei, não, eu vou priorizar para isso. Não, eu fiz para outra coisa. Aí eu coloquei uma grana, né? Eu queria fazer algo, eu coloquei uma grana lá numa conta que eu já estava devendo, né? Uma conta digital. E aí comeu o dinheiro todo e não fez aquilo que eu queria. Mas é porque não era para fazer isso agora, né? Se bem que eu tenho essa dívida lá que eu, né, renegociei e paguei uma parte ontem com o dinheiro que eu tinha colocado. Eu queria comprar uns créditos, né, para fazer um negócio aí. Mas só que não deu certo. Tipo assim, eu adiei aquilo que eu estava querendo fazer, quis fazer outra coisa e acabou não dando certo. Então, a lição que eu aprendi foi que a gente tem que aquele pensamento que diz não, que vai te controlando, que vai te, querendo assim que você tenha um autocontrole, pode parecer ruim para você, mas é bom, no sinal é bom o autocontrole, porque assim, as coisas mais prazerosas, as coisas. Eu tava pensando de manhã, gente, por que muita gente não para de beber pinga, cachaça, né? Porque é bom, né? A pessoa, né, faz muitas outras coisas, não quer largar o vício da prostituição, não quer largar. É bom, mas nem sempre as coisas boas elas trazem, nem sempre não. Elas nunca trazem bons frutos. E assim são para outras coisas também, que a gente busca prazer, né? Eu costumo muito me viciar em certas coisas, né? Teve um tempo que eu estava viciado em efeitos de IA, né? Aquelas montagens, aquelas coisas todas, e acabaram os créditos. Aí eu fui para a igreja e graças a Deus deixa como tá lá. E aí eu não sou viciado em jogo. Mas o meu o único vício que estava tendo era criar música em IA. Tava tendo esse vício. E era justamente para isso ontem que eu queria comprar os créditos, né? Que é por uma operadora aí, né? Por uma operadora digital, que no caso não é operadora, um banco digital. Eu queria comprar, mas aí não deu porque eu já estava devendo, né? Essa daí e o dinheiro foi para lá e esse dinheiro já era estava destinado para outra coisa. E aí agora eu tenho que aprender a me segurar, né? Porque às vezes tudo que é demais pode gerar um vício. Então eu de tanto criar música digital, criar arte digital, isso já estava virando um vício dentro de mim. Isso não é normal. A gente tem que ter um controle. Porque estava tendo, além do que eu uso muito assim, uso como ferramenta, né? Mas não pode ser demais. Tudo que é demais, a lição que eu aprendi, né? É que a gente tem que se controlar, a gente tem que respirar um pouco e a gente tem que fazer aquilo que é essencial. Não deixe o essencial para fazer o supérfluo, para fazer aquilo. Nunca deixe de fazer aquilo que é para fazer normal, aquilo que vai trazer benefício não para você, mas para o todo, para satisfazer uma vontade pessoal. Essa é a lição que eu tiro. Que não vale a pena. Né? Ontem eu quis fazer isso, mas aí foi Deus me mostrando que não era para fazer isso. O autocontrole, no caso, a gente não fazer aquilo que parece bom no momento. Né? Então a gente
tipo assim, a gente deixa de fazer muitas coisas prazerosas ali de momento. Mas pra gente ter, poder ter uma paz melhor, pra gente poder ter algo mais duradouro, que as coisas de Deus, elas são assim, parecem ruins, né? Mas elas são boas, porque elas trazem vida, elas trazem uma durabilidade, elas trazem algo assim que possa te deixar melhor. Agora essas coisas de momento assim, essas coisas prazerosas, né? Elas têm prazo de validade, né? Essas coisas elas têm prazo de duração. E as coisas de Deus não, as coisas de Deus elas vão, elas, né? Você faz uma coisa boa aqui, ela vai sendo levada adiante. E eu tô aprendendo isso, só que tá muito difícil. Mas aí eu peço força para Deus para trabalhar esse autocontrole. Tô fazendo meditação pela manhã, ainda sou muito impulsivo, faço as coisas assim, me atropelando, me sabotando, né? Graças a Deus eu já sei dizer não para muitas coisas, já sei dizer não para bebida alcoólica, já sei dizer não para muitas outras coisas. Eu tenho que aprender a dizer não para essa minha impulsividade para certas coisas ainda. Então, vamos devagar, né? A gente também não pode atropelar as coisas. Primeiro o essencial, como diz, né? Primeiro o reino de Deus, depois das coisas vem acréscimo, né? Eu sempre digo para as pessoas, primeiro busque aquilo que te traz saúde, tanto mental, né, corporal, e depois as outras coisas. E evitar certas coisas. Já estou começando a evitar refrigerante, né? Já estou tomando suco natural quando eu vou em algum lanche. Né? Ontem mesmo até queria pedir um lanche mais barato, um cheeseburger, mas aí a mente x-tudo, x-tudo, x-tudo. E é muito complicado essa questão do autocontrole. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que ver direitinho, eu tenho que me policiar. Então eu tenho que retirar esses excessos, tenho que sair da mesa dos excessos, né? E é sobre isso que eu vou falar no livro O Banquete de Dionísio, né? Que em breve estarei lançando para vocês. Agora eu estou escrevendo, estou gostando muito de escrever o Silêncio Falado. Muitas coisas que eu falo aqui, algumas coisas, né? Eu faço um resumo e coloco lá. Vai ser um livro que é um livro, no caso, é onde o silêncio vai falar. Muitas inquietações, muitos pensamentos, muitas coisas obscuras que eu estou colocando lá. E está servindo de cura primeiramente para mim. E acredito que vai servir de cura para muitas outras pessoas também. Então, galera, eu fico muito feliz em partilhar isso com vocês. É a coisa que estava aqui dentro. E hoje o meu amigo, a pessoa que eu partilho hoje, são vocês, né? O meu violão que faz eu tirar o meu estresse, que ajuda a tirar o meu estresse também. E também, né, o meu caderninho amarelo, né? E também eu vou ler daqui a pouco também, a leitura também tá me ajudando. E o trabalho, eu estou querendo sempre fazer um bom trabalho a cada dia para que possa satisfazer melhor os clientes, para que eu possa me tornar um profissional melhor, né? Ultimamente algumas coisas não têm dado certo, mas a culpa não é somente nossa, a culpa é de um todo, mas aí as coisas vão dar certo, né? As coisas elas tendem a melhorar. Então tenha um bom dia. Então vamos controlar a nossa impulsividade, o autocontrole. E quando a gente quiser fazer uma coisa e vir uma voz dizendo para a gente não fazer, a gente tem logo que procurar não fazer. E sempre olhar para o essencial, buscar para aquilo realmente que vai te trazer benefício. Não pensar no prazer imediato, que pode acontecer justamente isso. Se bem que aconteceu isso porque eu já tinha feito coisas erradas lá. Então vamos sempre estar preparado, deixar as coisas tudo para fazer as coisas tudo no tempo certo. Abraço, beijo, Deus abençoe. Tchau.